as lágrimas caindo por dentro, mas um sorriso de ponta a ponta. E isso é morrer para nós mesmos, né? Muita coisa acontece para a graça de Deus não acontecer. Isso é fé. Seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai entrevistar Vanessa Franco, esposa do Jorge, mãe do Isaac e do Antônio. Ela que é professora, mestra, doutora na área de educação e também serva de Deus. Quando eu rezava por esse momento, o Senhor me colocava isso, serva de Deus. A gente colocou todos esses títulos, né? De esposa, de mãe, de mestra, mas o Senhor colocava no meu coração o mais importante, o título que você vai levar para o céu, em primeiro lugar, é de serva de Deus. E me lembrava que quando a pessoa faz o processo para canonização, o primeiro passo é ser servo de Deus. E quando o Senhor me lembrava de você, serva de Deus. O que Deus me chamou, você até disse, nossa, eu me sinto muito feliz de ter sido convidado, e o Senhor me lembrava de uma frase que ecoa há vários anos no meu coração, foi uma frase que você disse para Linda, e Linda partilhou com a gente no começo da nossa trajetória, que era a confiança em Deus, era dar o passo que Deus coloca o chão. Então, primeiro a gente precisa confiar em Deus, para que Deus perceba a nossa confiança, a nossa fé expectante, e a gente possa colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Deus não coloca primeiro o chão, Deus espera que a gente coloque primeiro o pé. E aí ali me disse, você vai fazer um roteiro? Eu disse, não, esse não vai ter roteiro. Eu sempre digo que o Espírito Santo vai conduzindo todas as coisas. Aí a gente faz um roteiro, passa para a pessoa, mas hoje você me colocava que não tem roteiro. Hoje é totalmente livre, hoje é totalmente nas mãos do Espírito Santo. Mas o que o Senhor me colocava como tema, né, desse podcast era fé. O Senhor me coloca no seu coração, coloca no meu coração para você falar sobre fé, sobre essa mulher de fé, sobre a sua história. E o Espírito Santo já coloca no meu coração que quando você rezava por esse momento, Deus lhe fazia fazer memória sobre a sua trajetória de fé. Então, fique bem à vontade para falar da sua vida, para falar da sua trajetória, para falar da serva de Deus, né? Começar de trás para frente, mas é onde tudo começa, que é serva, que é mãe, que é esposa, que é mestra, que é aluna, e que a gente continua sempre aprendendo, mas em tudo Deus está nos educando, né? Você que é educadora, você sabe que em tudo Deus está nos educando, tudo Deus está nos formando. É verdade. É uma alegria estar aqui, povo de Deus, né? Como o Rafael falou, eu me chamo Vanessa, mas muita gente não sabe que eu me chamo Maria Vanessa, né? Eu carrego o nome de Maria no meu nome mesmo, né? É Maria Vanessa Franco, né? Tem um Franco lá no final, mas todo mundo me conhece como Vanessa Franco, né? E ver você falando assim, Rafael, traz uma paz tão grande, sabe, ali em meu coração, porque ao iniciarmos aqui, me vinha muito forte no coração que nós não sabemos, né, ao certo o que Deus tem para nós quando nós não nos propomos a escutar, porque às vezes nós queremos escutar aquilo que é da nossa vontade. E esses anos como serva de Deus, né, eu estou há vão fazer 22 anos que eu estou na Renovação Carismática, e eu aprendi que tudo isso passa pela dependência ao Espírito Santo, né. A nossa vontade precisa passar pela dependência ao Espírito Santo. A nossa vontade passa pela obediência ao Espírito Santo, né. Deus manda a gente ir, nós vamos. Deus manda a gente voltar, nós voltamos. Deus manda a gente fazer, nós fazemos. Deus manda deixarmos de fazer, vamos fazer outra coisa, nós obedecemos, né. Então a fé, né, como nos diz a palavra de Deus, né, lá em Hebreus, a fé é o fundamento da esperança acerca daquilo que não se vê, que não se pode tocar, que humanamente pode parecer que não vai acontecer, mas nós somos cristãos, nós temos fé e nós acreditamos que vai acontecer. Então essa dependência, né, essa pertença ao Espírito Santo, ela nos faz acreditar que vai acontecer, mesmo quando tudo lá fora, quando a gente sai do estúdio, do grupo de oração, da igreja, da nossa casa, nos diz que não vai acontecer. Tem uma coisinha lá no nosso coração de servo, de serva de Deus que diz, vai acontecer. E é esse posicionamento que a gente tem que ter na vida, sabe? Eu penso que é assim, sabe, Rafael, que a gente precisa entender que os desígnios de Deus, eles são perfeitos, que às vezes nós pedimos muita coisa,
e Deus não faz porque não é o que a gente precisa. Porque não é o que nos levaria para o céu. Porque não é aquilo que nos aproximaria da graça da santidade. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos, os títulos, a vocação, seja a vocação ao sacerdócio, ao matrimônio, seja a vocação a ser servo de Deus mesmo, ela tem que nos apontar ao céu, à santidade. E a santidade, ela vem no correr do dia a dia, quando a gente está ali servindo e o menino está chorando. E é um sinal de santidade porque é a vocação que nós somos chamados e que Deus nos prepara a viver ela. Mas muitas vezes pedimos coisas ao Senhor, e eu já vivi isso na minha vida, de coisas que eu pedi que não se realizaram, porque não era aquilo que Deus tinha para minha vocação. Então Deus vai lá e fala: ó, você botou o pé no canto errado, bota o pé no canto certo, né? E essa palavra de bote o pé que Deus vai colocar o chão, eu nem me recordo assim quando eu comecei a dizê-la, né? Alguém me disse, né? Essa palavra. Não sei se foi uma palavra de um santo, até procurei outros dias, não vi nenhuma intitulado para nenhum santo, nem nada do tipo. Mas é uma palavra que eu coloco na minha vida, e eu sempre digo isso para a juventude da renovação carismática, sempre que eu tenho momentos com eles, né? É o momento que Deus me lembra também essa palavra: coloque o pé e Deus colocará o chão. E desde que eu comecei a pronunciar isso, Deus nunca me deixou faltar absolutamente nada. Amém. Absolutamente nada. Então, assim, é uma palavra que ela caminha com a providência divina, sabe? Ela caminha com a providência divina, né? Apesar de não ter o nome providência na frase, mas por trás dela, ela se resume a vivermos a graça da providência divina no sim de cada dia, sabe? No você olhar e precisar disso e vai dizer: meu Deus, de onde vem isso? É da fé. É você dizer: eu vou botar o chão e Deus vai botar o pé. E rezando por esse momento, queria pedir licença para partilhar um versículo que vinha no meu coração, de uma palavra bem conhecida de Êxodo 14, versículo 15, que ela diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E rezando por esse momento me vinha essa frase: que se ponham a caminho. Se pegarmos uns versículos antes, nós vamos ver que fala sobre a passagem do Mar Vermelho, né, que o povo sentiu medo, né, e disse: era melhor que nós tivéssemos ficado, né, e lá nós ficaríamos como escravos, mas estaríamos vivos. Mas Deus, ele nos quer libertos, libertos do pecado, libertos de um mundo que nos escraviza, muitas vezes com situações que nos propõem perder a nossa essência, né, de cristão, a nossa essência de humanidade. E quando me vinha essa palavra no coração, ele pedia para dizer para você que está em casa, que está no carro, que está nos acompanhando de alguma forma, que se ponha a caminho, né? E remete diretamente a essa palavra de botar o pé que Deus bota o chão. E muitas vezes, humanamente, nós fazemos o contrário. Nós esperamos o chão aparecer para poder ir para o altar. Você falava, eu fazia memória de... eu estagiei num hotel e fui contratada, né? E lá, durante o período do hotel, minha mãe começou a fazer chocolates artesanais, e eu comecei a vender no hotel para poder ajudar minha mãe. Enfim, foi daí até que surgiu a Sabores do Cacau, né? Que foi a fábrica de chocolates artesanais que a gente tinha. E chegou um momento no hotel que estava muito difícil permanecer. E aí eu me lembro que nesse período era impressionante. A cada 15 dias eu tinha uma crise de choro. Naquela época não se falava em crise de ansiedade, enfim, nada disso. Mas hoje eu tenho certeza que eu passei por esse período, que a cada 15 dias eu ia pro trabalho chorando. E teve um momento que eu cheguei, fui lá para casa de Rafael, aí partilhando com ele como estava difícil. Aí teve uma hora que eu fui ao banheiro, eu sentei assim e comecei a chorar, e Deus disse: é hora de sair. Eu saí do banheiro, eu disse para Rafael: vou sair do Praia Azul. Rafael disse: não, você tá doida, né? Assim, como é que você vai sair do Praia Azul? Você não tem como se sustentar ainda. Essa bolsa do cacau, ela não tá de uma forma que dá para tirar 2 prolabore. Eu disse: mas o Senhor me disse que era para eu sair, eu vou sair, pronto. No outro dia cheguei pro diretor e disse que queria sair. Então, eu até costumo dizer, em poucas situações Deus me deu uma certeza
tão grande na vida. Mas aí aquilo que você disse, é colocar o pé mesmo não vendo o chão. Eu não via como eu iria fazer depois do Pré-Azul. Eu não tinha como tirar um salário, a Sabores do Cacau, inclusive ainda dependia do salário que eu ganhava no Pré-Azul para poder se manter. E eu fui firme porque eu tinha certeza de ter escutado a voz do Senhor, né. E muitas vezes a gente até escuta, mas aí fica com esse medo que você falou, né. Mas e aí até você muitas vezes até tem a segurança, entre aspas, mas vem o mundo ao redor para lhe dizer que não, é loucura, não faça isso. E são pessoas boas que querem o nosso bem, né. E aí você começa a ficar confuso com relação à voz do Senhor, né. E como é importante aí ter a intimidade, né, estar em oração, porque quando você está em oração, independente do que o mundo vai falar, você tem certeza, né, daquilo que Deus lhe pediu. E como é importante fazer isso, né. Então assim, depois que eu saí do Praia Azul, Deus foi abrindo portas para Sabores do Cacau crescer. Então, era o passo que Deus esperava que eu desse, né, na confiança nele, para que ele fosse mudando a história, né. É verdade. E vem você falando aí me lembra o tema aqui do podcast, né, a tua palavra é luz para os meus pés e luz para o meu caminho, é lâmpada, né, para os meus pés e luz para o meu caminho. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a luz quando tem muita coisa, desorganizada, né, ao nosso derredor, ou muitas situações que nós somos colocados que não são situações que são para nós. Então Deus nos tira daquele local, né, não é que Sim. seja um local ruim, mas não é o seu local, né, e você não vai ficar bem ali porque ele não foi preparado para você. E nós somos tão amados por Deus que Ele preparou um local especial para cada um. Ele quer que você esteja sentadinho aí com Josué, tá, que Rafael esteja aqui, que os irmãos que estão ajudando também estejam aqui, que eu esteja sentada aqui na cadeira. Então Deus ele tem um local para cada um de nós. E me remete até ao momento de prévio, né, de preparação aqui, o cuidado, o zelo. Deus ele também tem zelo por nós, né, ele tem zelo pela nossa vida, ele tem zelo pelo nosso chamado, e ele tem zelo por saber que outras pessoas também são dependentes do nosso chamado, do nosso viver, né, da forma como nós encaramos a vida, da forma como as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter uma experiência com Deus, olham para nós e dizem: "Olha, eu quero isso para minha vida", né. O povo carismático é conhecido, né, porque é um povo feliz, porque é um povo, que mesmo diante das dificuldades eles, estão sorrindo. Quantas vezes nós estamos servindo, né, somos servos de Deus, né, Rafael? Como muitas vezes nós estamos servindo sorrindo por fora e chorando por dentro, mas são os momentos que mais Deus fala ao coração das pessoas. São os momentos que mais Deus fala ao coração das pessoas e que mais Deus nos cura também, né. Sim. De estarmos ali, as lágrimas caindo por dentro, mas um sorriso de ponta a ponta. Não é uma questão de você estar fingindo, mas é uma questão de que a misericórdia de Deus, ela nos atinge nesse momento de uma forma tão grandiosa. É igual quando nós precisamos ser chamados a atenção, porque o amor também passa por isso. Sim. Por vezes, Deus precisa nos chamar a atenção, assim como aqui na palavra de Deus, ali na passagem do Mar Vermelho, que o povo temeu, não acreditou, né, eles tiveram medo, mas Deus disse: "Ponham-se a caminho, ponham-se a caminho". Deus fala isso para nós, ponham-se a caminho, porque, muitas vezes o medo ele nos paralisa. É comum nós sentirmos medo, nós somos humanos e psicologicamente a humanidade pode ter medo. Mas o nosso medo, ele não pode ser maior do que a nossa fé. Não pode. Porque se o medo for maior do que a nossa fé, ele nos paralisa. Verdade. Ele nos paralisa. E nós não nascemos para ficar paralisados. Nós nascemos para colocar o pé. Na fé que vai acontecer. É verdade. E quando a gente estava rezando, né, no momento antes da gente começar aqui o podcast, e aí o Senhor me dava a visualização de um grão perdendo a casca, né, e eu sentia você, eu estava rezando por você, estava entregando você nesse momento, e aí à medida que a gente tá falando aqui, aí Deus me colocando uma música que diz assim: "O grão de trigo precisa morrer para gerar fruto", né, e aí eu fui buscar essa palavra, que é lá em João 12:24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto".
Então, tantas vezes a gente precisa morrer para nós, morrer para os nossos sonhos, morrer para nossa vontade, né? E isso é um ato de fé, né? E você falava da carta aos Hebreus, né? Acho que aí é de Êxodo, né? De Êxodo. Êxodo Eu me 14. lembrava de Abraão, né? Que Abraão teve que fazer uma escolha. E aí ele disse para Ló, né? Escolhe qual lado você quer. E Ló escolheu a melhor parte, né? Escolheu onde tinha um povoado, onde era a melhor terra. Só que ele escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi pro outro lado, né? Na época era Abrão. Mas aí ele foi e Deus frutificou. Ele precisou fazer uma escolha. Deus disse que ali não era mais tempo dele estar cuidando de Ló. E Ló precisava dar os passos dele, ser independente. E ele precisava ir pro outro lado. E aí ele virou um intercessor de Ló, né? Ele olhava para aquele povo e Deus disse, vou destruir. E ele dizia, se tiver 50, e 40, e 20, e 10, né? E não existia 10 pessoas ali, né? Deus até disse, se tiver 10, eu salvo essa cidade, mas não tinha. Mas Abraão, além de abrir mão da sua vontade, do que era melhor, porque é natural que a gente escolha o que seja melhor. Se eu digo, Vanessa, você quer escolher uma casa no condomínio fechado ou de rua? Você vai dizer, de condomínio fechado, segurança, melhor para os seus filhos. Mas se você for para a oração e dizer, Deus disser, Vanessa, vá para a casa de rua, você vai porque é ali onde Deus quer fazer na sua vida. Ali talvez você vá salvar uma vida de alguém, você vai evangelizar alguém. Então assim, é escutar a voz de Deus, porque do nosso querer a gente sempre vai olhar para o cesto de fruta e vai escolher a fruta mais bonita. Mas quando a gente se coloca em oração, às vezes a gente vai se mortificar, né? A gente aprende na vida de caminhada que muitas vezes a gente precisa se mortificar para ofertar o melhor para o outro. E isso é morrer para nós mesmos, né? Isso é ofertar e ser o grão de trigo para não ficar só, mas morrer para gerar mais frutos. E assim, quantas vezes você precisou morrer para você para gerar frutos, né? Você que evangeliza entre os jovens, quantas vezes você precisou morrer para você? Quantas vezes você precisou deixar Isaac e Antônio em casa com febre, né? Com Jorge para poder ir evangelizar e ali tantos corações foram curados, foram sarados, mas a partir da morte da Vanessa. Porque você precisou mortificar o amor de mãe para deixar um filho em casa doente, porque para a mãe não é nada fácil deixar um filho em casa doente, precisando da mãe, e até pedindo às vezes, mamãe, não vá. Mas o Espírito Santo lhe chamou. E às vezes a gente precisa deixar pai, mãe, filho, esposa e seguir Jesus. Isso é se mortificar, né? Mas aí Jesus vai dar os frutos. E quando, à medida que você ia falando, Deus me mostrava ele como um arquiteto. O arquiteto ele faz uma obra muito bonita. Ele faz o projeto, mas aí precisa o dono da obra aprovar e custear a obra. E aí Deus colocava no meu coração, isso é um ato de fé. Porque Deus é o projetista, ele fez o projeto, mas aí você precisa aprovar o projeto, você precisa dizer o sim. Como a gente aprende com nossa mãe Maria Santíssima, né? O Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí você vai custear a obra. E aí é um processo na obra. E obra é complicada, né? A obra dá trabalho, é aperreio, são gastos, é muito investimento, é tempo. Mas a gente precisa acreditar naquilo, a gente precisa comprar aquela ideia, né? E estar na vontade de Deus é isso, é você aprovar o projeto de Deus e dizer, Senhor, eu vou aprovar esse projeto. Eu vou investir a minha vontade, a minha vida, o meu querer no projeto que tu me apresentou. E acolher essa vontade de Deus. E ali onde não existia chão, não existia nada, Deus vai fazendo, né? Eu me lembrava quando a gente estava olhando a casa para morar, e a gente olhou casa em várias cantos, aí analisava por logística, não, vamos comprar na Zona Norte, que eu trabalhava em Ceramirim, mas a gente não sabia de nada. Deus depois me mandou para o outro lado, né? Não é gosto, mas Deus me mandou para o outro lado para trabalhar, e se a gente tivesse comprado lá, ia ficar distante, mas Deus sabe o amanhã. E a gente chegou numa casa que estava em construção, e a gente já tinha olhado várias casas prontas, mas quando a gente entrou naquela casa, eu disse, a Lima é essa. E Linda, que foi a pessoa que você tinha dito a frase, ela em oração por nós, ela disse, Deus vai colocar no seu coração onde é que é o lugar para vocês morar. E ali naquele momento eu entendi aquela profecia que ela deu para minha vida, que Deus colocaria paz onde a gente ia morar. E a gente está morando lá até hoje. É uma casa boa, uma casa segura, que tem comportado os nossos filhos. E nós entendemos que ali era a vontade de Deus. Mas às vezes a gente só vai ver o projeto. E Deus diz, acolha esse projeto. Né? E assim também como às vezes vai vir uma grande obra, algo grandioso, e Deus vai dizer, Vanessa, não é aqui. E seu coração vai dizer, eu quero, Senhor. Mas isso é muito bom para mim. Mas Deus vai dizer, não é para você. Porque Deus não sonhou esse projeto para você. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus sabe, Deus conhece seu coração. E Ele me fazia
remeter memória a essas situações. Porque, como eu disse, Deus não escreveu um script para nós, mas ele tem um script dele. É verdade. E aí ele está conduzindo esse momento aqui. É verdade. Você falando me via muito no coração a palavra de renúncia. As renúncias que nós precisamos fazer. Até quando nos tornamos família, né? Você falando aí da fruta, né? Me vinha assim a visualização de quando a gente vai pegar a fruta, mas quando nós somos pais, né? E observamos o menino que é a fruta mais bonita, assim. Mas você também olha com aquele olhar, mas tem essa fruta aqui que se não comer hoje ela vai estragar, né? Então vamos pegar essa aqui. E nas renúncias Deus nos ensina. E nós temos essa capacidade de levar esse ensino para os nossos filhos, né? Quem é pai, quem é mãe. E para nos ensinar também, né? Para nos ensinar também. E renunciar é um ato também de responsabilidade. Sim. Não só na vida em comunidade, na vida de servo, serva de Deus, mas na nossa vida profissional, na nossa vida de família. Por vezes nós temos que renunciar para o amor fazer aquilo que precisa ser feito. E quando eu digo amor, eu estou me referindo a Deus, né? Sim. Ele que é a caridade, né? O amor mesmo. E quantas renúncias a gente precisa fazer na vida? Quantas renúncias eu precisei fazer na vida? Você falando, eu estava lembrando, disse, pronto, eu estava aqui, quando casei, Deus mandou ir para São Paulo. Aí eu renunciei tudo que eu tinha feito aqui, né? Assim, já tinha feito, quando eu saí daqui, eu já tinha terminado o mestrado, já estava um tempo na igreja. Antes, Deus já tinha me pedido uma renúncia muito grande. Eu participava de uma comunidade lá no Alecrim, a comunidade de São Pedro. Eu era acólita, eu era ministro extraordinária da Santa Comunhão Eucarística, dava formação na liturgia para os coroinhas, para isso, para ministro, para leitores. E Deus me pediu para investir nos meus estudos, mas sem me afastar dele. Então foi quando eu comecei a participar lá em Mirassol, porque era perto da universidade. E todo mundo dizia, mas você vai sair daqui, do Alecrim, mas você mora aqui, você vai sair dessa comunidade. Eu disse, mas aqui eu não vou conseguir participar do grupo de oração. E eu sou da Renovação Carismática Católica, né? Lá tem um grupo de oração que é na hora que eu estou saindo da universidade, né? Toda sexta-feira, né? Nós tínhamos o Adorai. E eu disse, Deus está pedindo, não, mas você precisa ficar aqui. Vanessa, uma pessoa falou comigo, eu lembro até hoje, disse, é uma escalada, você, a sua próxima meta aqui talvez seja assumir uma coordenação, alguma coisa litúrgica. Aí, na época, eu não conhecia São Felipe Neri, mas depois que eu passei a conhecer, eu me lembro desse momento e penso como Deus tira coisas da nossa mão, porque Ele realmente quer que nós tenhamos preferência pelo paraíso, Sim. né? E quando essa pessoa falou comigo, um irmão muito bom, mas eu senti que nós não somos insubstituíveis. E Deus tem missões diferentes para cada tempo da nossa vida. Sim. E se nós não entendemos isso, nós não renunciamos às coisas que precisamos renunciar para dar espaço ao novo. Meu esposo diz muito isso, Jorge diz muito isso, né? Olha, a gente tem que desocupar o guarda-roupa. Se nós não desocupamos o guarda-roupa, se nós não arrumamos nossa roupa, não tem espaço para roupa nova. Mas é um comparativo em relação à nossa realidade de vida, né? Muitas vezes nós temos muito e temos tão pouco. E um detalhe, né, Vanessa? Na maioria das vezes, a gente primeiro quer a roupa nova, para depois tirar a roupa antiga. É muito difícil a gente querer tirar a primeira roupa que não nos serve mais, vamos dizer, para esperar a nova chegar. Na maioria das vezes a gente faz o contrário, a gente quer o pé. Exatamente. É o chão, mas primeiro que é o chão, Para depois colocar o pé. Isso mesmo, assim. E acreditar, né? Porque se Deus acreditar e confiar, né? Porque se Deus ele prometeu, por que que a gente não confia, né? Por que que a gente não acredita, né? Ele diz para você, eu não quero isso para você, eu quero algo melhor para você, mas eu preciso lhe preparar, eu preciso lhe colocar no tempo certo. Padre Léo dizia muito que o amor ele passa pelo chamado à responsabilidade. Deus ele nos exorta muitas vezes para que nós possamos ter o verdadeiro sentido da nossa vida aplicado na prática, aplicado no nosso dia a dia, aplicado na nossa casa, na nossa família, nas nossas decisões. Eu lembro que quando eu casei, né, nós fomos morar em São Paulo e na minha cabeça, né, os sonhos assim,
Nossa, vai ser ótimo, porque eu já tenho mestrado, então eu vou fazer o doutorado lá. Quando eu cheguei lá, comecei a buscar emprego. O Jorge já trabalhava, ele trabalhava no Escritório Nacional da Renovação Carismática. E eu dizia: não, pronto, ele já está trabalhando, então Deus vai providenciar um emprego para mim aqui, nós vamos ficar por aqui, vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer meu doutorado aqui, eu vou fazer um doutorado na Universidade em São Paulo, né? Você já vim lá do Nordeste, eu vou fazer um doutorado aqui fora. Porque, na verdade, quem é pesquisador tem esse sonho de fazer um doutorado fora do estado, fora da universidade, fora do país, né? Eu não tinha o sonho de ir para fora do país, mas eu queria fazer o doutorado em outro local. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fiz um seletivo, fiquei em primeiro lugar no seletivo para professor lá da cidadezinha de Canas, uma cidade que tinha menos de 4.000 habitantes, eu acho que agora tem mais, mas que no início não aparecia nem no mapa, assim, no Google. Mas para mim foi algo tão significativo, eu disse: pronto, vai dar certo, eu vou ser chamada, depois eu vou ingressar num doutorado aqui na região. Aí veio Deus e mudou tudo. Descobri que estava grávida de Isaac, do nosso Isaac, filho da promessa de Deus para nossa vida. Desde que eu casei, Deus dizia que nós não íamos demorar a ter filhos, né? A ter o nosso primeiro filho. E Isaac chegou. E aí eu disse: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu não sei não, mas conduz aí, né? E ele começou a conduzir. E quando Isaac nasceu, eu fui chamada no concurso de ficar em primeiro lugar no processo seletivo que eu tinha feito para a cidade. E eu não tinha como assumir. Por quê? Porque ele era pequeno, ele tinha menos de 2 meses na época, né, e a pessoa foi na minha porta para eu assinar a renúncia de que eu não podia assumir, né, porque eu estava com um bebê pequeno, não tinha ninguém ali, não fazia nenhum sentido para nós que somos cristãos eu abandonar meu filho ali, né, e deixar com alguém que eu não conhecia ninguém na cidade, meu esposo trabalhava o dia todo. Mas Deus, disse muito forte no meu coração: "Não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu quero para você. Eu tenho outras portas que vão se abrir para você". E naquele momento eu fiquei triste, sabe, porque é comum o ser humano você ficar triste, né, quando você tem uma conquista que lhe é tirada. Mas aí eu lembrei da questão do guarda-roupa, né, porque muitas vezes você tem que estar com as mãos vazias. Se você está com as mãos ocupadas, você não vai conseguir receber um presente grandioso. Você precisa estar com as mãos desocupadas, né. E eu olho assim, eu digo: quanto Deus fez na minha vida e na minha história depois dessa renúncia, né. Logo em seguida, pouco tempo depois, meses depois, nós decidimos por voltar para Natal. Deus pediu para que nós voltássemos para Natal. E além dele pedir que nós voltássemos para Natal, ele foi abrindo portas para nós. No início foi muito difícil, sabe, logo quando nós chegamos, mas nós contamos com a intercessão de uma pessoa muito especial chamada São José, que nunca a intercessão dele nunca nos deixou faltar nada. Nós contamos com a nossa família, né, nós tivemos a nossa família perto, então isso dava uma tranquilidade para que, eu e Jorge pudéssemos viver os sonhos profissionais, mas sem deixar de lado o chamado a viver a graça da maternidade e da paternidade, porque tínhamos quem nos ajude. E ao mesmo tempo, ele foi começando a abrir portas, abriu a porta para fazer o doutorado aqui mesmo, na mesma linha de onde eu saí, de onde eu disse: "Eu não vou voltar para cá, eu quero voltar para cá já professora e tal". Mas Deus me trouxe de volta. E o quanto Deus fez nesse tempo, sabe, o quanto Deus fez na minha história, na minha vida, o quanto eu botei o pé e Deus botou um chão nesses anos que eu fiquei fazendo doutorado. Tivemos muitas batalhas, eu finalizei o doutorado, mas antes de finalizar o doutorado, eu tive um processo de enfermidade muito sério, que é uma enfermidade que me acompanha para o resto da vida, né, que eu tenho uma doença autoimune. Quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho esclerose múltipla. "Ah, mas você tem alguma doença?" Tenho, mas, Deus me pediu para que eu olhasse para a doença não como um impedimento, como uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho esclerose múltipla e ela, por vezes, eu tenho alguma crise e me deixa um pouco compadecida, mas isso não tira de mim a graça de ser serva de Deus. E se nós olharmos, né, eu não sou santa, eu busco a santidade como todos nós, né, que somos cristãos, que estamos na batalha, eh, mas é impossível não olhar e ver exemplos, São Camilo, Santa Teresinha, né, que
em seu leito, né, quando já não tinha mais tanto acesso aos sacramentos, disse: "Tudo é graça". Ela não murmurou. Então é outra frase, viu, que eu levo para a vida. Depois você tem que chamar para falar sobre tudo é graça, porque na nossa vida, né, quando nós vivemos a graça dessa providência e dessas renúncias que nós precisamos fazer para alcançar aquilo que é sonho de Deus na nossa vida familiar, profissional, vocacional, tudo, nós passamos por essa graça que é a graça da misericórdia, né. Deus nos apresenta a graça da misericórdia através dos testemunhos dos santos que estão por perto, né. Santa Teresinha vem muito ao meu coração sempre que eu lembro que eu tenho uma enfermidade, porque eu não procuro não ficar lembrando. Deus é tão bondoso que ele abriu as portas para que eu pudesse fazer os tratamentos, né, e botou os profissionais corretos para que pudessem cuidar da minha enfermidade. E para que eu possa ter vida longa para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu esposo, para cuidar da profissão que Deus escolheu para mim. Tanto que eu procuro não lembrar que eu tenho. Eu sei que eu tenho, eu faço os meus tratamentos e acompanhamentos que eu preciso fazer. Mas, talvez quem esteja nos escutando hoje também tenha uma enfermidade. Me veio isso no coração agora, e talvez você tenha tratado isso como um impedimento de algo, de um sonho, de uma promessa de Deus para a sua vida. E trate como uma dificuldade, porque ela é comum ao nosso dia a dia, mas ela não pode nos impedir de viver os sonhos de Deus. A dificuldade não pode nos impedir de viver os sonhos de Deus. Ela torna mais difícil. Mas aí eu escutei uma vez que aquelas pessoas que Deus escolhe ter caminhos mais difíceis, são pessoas que Deus tem planos maiores. São planos maiores, né? E isso é algo que eu pego para minha vida mesmo, né? E nesses planos maiores Deus coloca os amigos, né, que são sustento para nós, né. Na época que eu adoeci, eu lembro que eu cheguei no hospital e a médica disse: "Eu vou lhe internar", porque, isso meu filho, né, o meu filho mais jovem não tinha nem 2 anos ainda, 1 ano e pouquinho. Aí ela olhou para mim assim, disse: "Eu vou precisar lhe internar, porque apareceu uma manchinha aqui na sua tomografia e o indicativo é de AVC". Aí você, meu Deus, aí você já tem que controlar, você fala, escuta o nome AVC, né, você já pensa assim na cabeça: "Não posso ter um estresse, né, que vai que piora, né". Aí eu lembro que eu olhei assim, doutora, eu não posso ficar. Eu não posso ficar, porque eu tenho 2 filhos, um tem menos de 2 anos. Aí na humanidade, né, eu não trouxe nem roupa para ficar aqui, eu não posso ficar. Eu disse: "Eu tenho uma tese para apresentar em 15 dias, eu tenho que apresentar, defender a tese de doutorado, eu não posso ficar". Ela disse: "Ah, mas você vai ficar. Você apresenta a sua tese, nem que seja pelo computador, mas você precisa ficar". Aí ela disse: "Você precisa ficar". Aí me veio a dependência que as pessoas que me amam têm de mim, que meus filhos, que meu esposo precisam de mim. Aí eu disse: "Tá bom, eu vou ficar". Porque muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos falar não o que a gente quer, o que a gente precisa. Aquela médica naquele momento falou o que eu precisava ficar ali naquele momento. Talvez se eu não tivesse buscado o médico no momento correto, talvez eu tivesse uma sequela hoje, ou mesmo se eu tivesse protelado, não, eu preciso, eu tenho uma tese para defender, tenho uns meninos para cuidar, depois de tudo isso, daqui a 20 dias, eu venho e tento resolver o que é isso. Mas Deus mandou eu ir, então eu fiz o que ele mandou. Ele disse: "Vá ao hospital, veja o que é isso". E é tão interessante como são as coisas de Deus, porque tudo acontece no tempo certo, porque eu lembro que uma vez, escutando sobre a enfermidade que eu tenho, que é a esclerose, eu fiquei com aquela palavra na cabeça, eu disse: "Senhor, será que um dia eu vou ter essa doença, essa enfermidade?". Mas aquilo passou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né, me veio aquela interrogação. E anos depois, quando o médico sinalizou que eu podia ter essa enfermidade, me veio no coração, assim, que tudo acontece no momento que Deus permite. A palavra lá em Eclesiastes, capítulo 3, né, a partir do versículo 1, nos fala, né, que há um tempo para cada coisa, um momento debaixo dos céus, né. E eu sempre digo, quando eu vou pregar sobre essa palavra, que muitas vezes a gente diz assim: "Ah, mas o tempo disso acontecer na minha vida, na minha história chegou". E nós passamos, assim, a nos perguntar: "Mas por que que não está acontecendo as coisas, Senhor? Eu sinto que chegou". Mas se nós olharmos bem, observarmos essa palavra, Rafael, nós vamos perceber que muitas vezes o tempo chegou, mas ainda não é o momento certo daquilo acontecer.
o tempo chegou. É igual a mãe, né, que acalenta o filho ali na hora de dormir à noite. O tempo chegou. O tempo chegou para ele, para aquela criança dormir. Mas o momento dele ainda não chegou. Ele precisa de um colo, ele precisa de um ruído, ele precisa de uma palavra, de uma oração, para ele entender que o momento dele chegou. Conosco também é dessa forma. Às vezes o tempo chegou na sua vida, daquela promessa que Deus tem para realizar. Às vezes o tempo chegou daquela promoção que você está esperando no trabalho. Às vezes o tempo chegou de você buscar uma vaga num concurso mais que vai lhe dar uma condição melhor de criar os seus filhos. Às vezes o tempo chegou para você tomar aquela decisão dentro do seu matrimônio, dentro do seu relacionamento. Eu estou namorando, eu quero noivar. O tempo chegou, mas Deus ele quer que você prepare o momento. E nem sempre nós estamos preparados para preparar o momento. O momento, eu costumo dizer que ele é mais delicado, né? O tempo chega e até você chegar àquele momento de tocar na graça, as provações acontecem, né? Foi assim lá no período para eu defender minha tese, veio até a doença, veio a enfermidade, veio renúncias que precisaram ser feitas. E na nossa vida também é assim, às vezes o tempo chega e nós não nos damos conta que para o momento chegar, existe uma batalha maior sendo travada entre o céu e a terra para a graça acontecer na sua vida. E muitos padres, né, muitos irmãos que são pregadores sempre falam isso e eu trago isso muito forte no meu coração. E a palavra de Deus também nos remete a isso, né? Que antes de uma grande graça acontecer na nossa vida, existe uma grande tempestade, né? Muita coisa acontece para a graça de Deus não acontecer, mas ela acontece. E é importante nós cravarmos os olhos nessa promessa de Deus. Ele disse que vai acontecer, não é verdade, Aline? Ele disse. Isso é fé. É acreditar como ele mandou lá você sair do seu emprego, né? Você imaginava estar onde você está hoje, ter o que você tem hoje, uma família, ter a graça da moradia, de se locomover. Então, assim, por vezes a gente não vai entender. Mas se aquele não lá, aquela renúncia não tivesse sido feita, talvez a graça de Deus não tivesse acontecido da forma que deveria acontecer na vida de vocês, na forma como tem acontecido na minha vida, na vida dos irmãos que nos acompanham, porque a graça de Deus ela é perene. Mas nós somos humanos e nós vivemos de um mundo onde a humanidade que escolhe ser cristão, ela luta. Ela luta porque as nossas decisões lá fora, elas são loucura. A linguagem da cruz é loucura, né? Mas para nós ela é bênção de Deus na nossa vida e na nossa história. Esse tempo de tempestade, ele existe. Eu lembro de uma fala do meu esposo, de Jorge, né? Que os homens são mais objetivos, né, Aline? Não é verdade, Rafael? E assim, eu lembro que teve uma época que eu estava muito estressada. Tem vezes que as mulheres se estressam com alguma coisa. Não, mas... E eu estava muito Não, só, né, Jacera? né, na época lá, né, na vida de pesquisadora, eu estava quase desistindo de tudo, assim, nessa época dos estudos. Jorge, aí liguei para Jorge. Nessa época eu morava aqui, Jorge morava lá em São Paulo. Aí o Jorge, olha, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Não sei, eu falei, eu acho que em torno de uma meia hora, né? E Jorge é uma pessoa muito paciente, graças a Deus, ele me escutou. E eu disse, ele vai, quando eu terminar de falar, ele vai me dar uma orientação, assim, né? Vai passar uma hora aqui falando comigo. E eu lembro que ele disse simplesmente, amor, vai passar. Aí eu já não deixei mais nem ele falar. Mas não foi porque porque ele falou uma coisa errada, não. Foi porque na mesma hora eu lembrei de tudo que eu tinha relatado para ele e eu pensei, meu Deus, é mesmo, vai passar, vai passar. E eu nem deixei mais ele falar, eu disse, é mesmo, eu já comecei a falar de novo, né? Porque, ó, mulher gosta de falar, né? E eu já comecei a falar de novo, é mesmo, amor, vai passar. E tudo na nossa vida vai passar. Naquela hora, a fala de Jorge, talvez eu nem precisasse que ele tivesse falado, eu precisava ser ouvida, né? Eu precisava que alguém naquele momento me escutasse durante uma hora e depois dissesse, vai passar. Porque o que a gente está vivendo aqui no agora vai passar, né? Esse momento que a gente está passando aqui, passa. E deixa de existir, e é necessário que tenham memórias que fiquem, que tenham memórias que curam, e não memórias que deixam feridas. Nós vamos ter algumas memórias que deixam feridas, mas nós precisamos também de memórias que curam, né? Porque isso é testemunho, e gerar testemunho dói.
E quando ele me disse isso, vai passar, eu olho para o tempo que eu vivo hoje e digo, realmente passou. Mas quando nós estamos de dentro do movimento, assim, da situação que está acontecendo, nem sempre nós conseguimos olhar. Por isso a palavra para Linda, né, na época, eh, nós precisamos ter alguém que diga para nós, de fora da situação que a gente está Passa. vivendo, vai passar. Ou mesmo bote o pé que Deus coloca ao chão, porque às vezes a gente não consegue ver o chão. E na maioria das vezes, eu preciso dizer, nós não vamos ver o chão. Mas são nesses momentos que nós não conseguimos ver o chão, Rafael, que a graça acontece de uma forma tão abundante na nossa vida, na nossa história. E assim como eu disse essa frase um dia para Linda, ela disse para vocês, e vocês estão dizendo de volta para mim, hoje ela é ressignificada na minha vida e na vida de quem passa, na vida de vocês também, imagino eu. É importante nós observarmos que dentro do nosso caminho nós precisamos de amizades. Me vinha isso no coração agora, né? Sim. Porque se nós não temos alguém que seja amigo, um amigo, a palavra nos diz, né, amigo fiel, uma poderosa, né, proteção, quem o encontrou um tesouro. E diante disso, esses amigos são um rosto de Deus na nossa vida, né? Amigos de comunidade, amigos da igreja, amigos do trabalho que também têm valores e princípios que nos ensinam a ficar mais perto de Deus, porque eu penso que tudo que a gente faz na nossa vida, seja em qual área for, deve nos apontar para o céu, né? Seja no nosso trabalho, né? Seja no nosso dia a dia da nossa rotina de casa, deve nos apontar para o céu. E os santos tiveram amigos, né? Vamos combinar, Uhum. né? Nós tínhamos aí São João Paulo II e Madre Teresa, Santa Clara, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Então, nós temos, eu fico pensando no tempo assim que eu vou chegar, né? No futuro assim, e vou poder falar de santos que já foram consagrados santos pela igreja, que eu os conheci, que você os conheceu e que passaram pela nossa vida e pela nossa história. Eu acho que nós precisamos sonhar com dias assim, porque eu sinto que está cada vez mais próximo, né, de termos santos mais atuais, assim, dentro do nosso convívio, proclamados pela igreja mesmo. Porque, na verdade, todas essas renúncias, todas essas escolhas, né, que nós precisamos fazer, ela deve nos apontar ao caminho da promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa história, mas sem nos esquecermos que muitas vezes essas renúncias vão acontecer no melhor momento da nossa vida, Sim. né? No momento que, mas eu quero muito isso aqui, Senhor, eu posso ter isso aqui agora. Mas isso é o melhor para sua família nesse momento? É o melhor para sua vocação nesse momento? É o melhor para sua profissão nesse momento? Humanamente a gente pode olhar e pode pensar, mas aí você viu que eu dei um assim, né? É. Quando é uma coisa assim que é muito de Deus, a gente diz, Deus do céu, que grande graça na minha vida, que grande graça. Porque você percebe que talvez seja o caminho mais difícil, mas é aquilo que Deus quer, né? Deus nem sempre vai lhe dar um caminho que você quer, mas é o caminho que você precisa trilhar naquele instante para chegar no momento perfeito. Verdade, né? Deus é o dono do tempo, né? É. Do Cronos e do Kairos, né? É Do tempo verdade. atemporal e do atemporal, que é o tempo da graça. Eu me recordava, eu passei em 2 concursos, e aí um foi cancelado, né? A minha aprovação foi cancelada, e eu podia entrar com um mandado de segurança para poder assumir essa vaga até sair o processo. E aí eu estava no começo da caminhada, eu disse, eu vou rezar. E Deus disse, não vá. E eu disse, mas Senhor, eu já podia assumir, eu tô desempregado, sou só estagiário, eu posso começar a ganhar dinheiro, né? Só que eu tenho que ir pra Paraíba. E aí Deus disse, não vá. E o outro concurso eu passei, mas não me chamou. E aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eu disse, e aí, Senhor, o Senhor mandou abrir mão, né? E agora, José, né? E aí no último ano, que foi da prorrogação, era 2 anos, prorrogou mais 2 anos, Deus me chamou. E você me falava, e dizia os planos de Deus, Deus conhece, Deus é o dono do tempo. Né? E ele sabia, eu não teria entrado na comunidade, não teria conhecido você, muito provavelmente não teria essa vida de caminhada como eu tenho, não estaria aqui hoje gravando esse podcast, mas Deus sabia que eu precisava fazer essa renúncia. E aí a gente precisa acolher o projeto de Deus. E às vezes as coisas parecem mais fáceis. O mais fácil era eu buscar, entrar na justiça, pegar esse emprego, esse concurso, já estar trabalhando, mas eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse seguido esse outro rumo.
e Deus me pediu para esperar 4 anos. Né? Então, assim, não é fácil esperar, não é fácil renunciar, mas os planos de Deus são sempre os melhores. Né? Você estava lá em São Paulo, Deus mandou voltar. Deus sabia que você ia precisar de apoio. Deus sabia que você ia precisar do apoio da sua família. Né? E às vezes os planos de Deus não são os nossos planos, é o Fiat. Você falava de São José, eu digo que São José entende bem de renúncia, né? São José começou renunciando, eu sou consagrado a Maria e a São José, né? A Jesus pelas mãos de Maria e pelas mãos de São José, você também, né? E São José só entendeu de renúncia. São José teve que renunciar, Verdade. né? Recebeu o aviso que Maria estava grávida e que não era dele, né? Era do Espírito Santo, renunciou. Ia devolver, teve que renunciar, contou com Maria. Mandou ir lá, chegou no dia onde Maria ter bebê, precisou ir para o estábulo, né? Descer para Maria dar a luz, foi atrás de uma parteira. Então, assim, toda dificuldade. Quando o menino nasce, aí diz, vá-se embora para o Egito. Então, assim, tem que largar todas as suas seguranças, né? Eu, hoje de manhã, de madrugada, né? Deus me acordou às 2h54. Aí eu disse, Senhor, tá um friozinho tão bom. Eu quero dormir. Eu peguei o lençol, peguei o travesseiro, me arrumei, disse, vou dormir, Senhor. E ele disse, não. Cristão para crescer precisa de desconforto. Eu disse, tá bom, Jesus, entendi. Aí eu fui, peguei o texto, peguei a Bíblia, botei uma adoração online, comecei a adorar. E aquilo foi me gerando uma paz. E Deus disse, cristão para alcançar o céu precisa passar pela cruz. Então precisamos passar pela cruz. E eu assisti uma pregação de um pastor e ele dizia que quando a nossa fé está madura, nós não pedimos mais livramento, nós pedimos força para enfrentar a batalha. E quando você ia me falando da sua história, no começo da caminhada a gente pede livramento, Senhor, me livra disso, mas quando Deus nos dá uma fé madura, Deus coloca no nosso coração para pedir força, fortaleza, os dons do Espírito Santo para superar aquelas dificuldades. Porque Deus sabe que a gente precisa passar por aquele estágio. Deus sabia que você precisava passar pelo seu doutorado, pelo seu mestrado, pelo seu doutorado, para você onde está hoje. E Deus tem muito a fazer na sua vida, não só profissional, mas como serva de Deus. Deus se utiliza de tudo que você aprendeu, né? E que continua aprendendo. Mas a gente precisa de uma fé madura, porque às vezes a gente vai dizer, Senhor, me livra disso, né? A gente escuta muito no começo da caminhada, o Senhor me livrou, o Senhor me livrou, e aí a gente precisa compreender que na vida também não terão livramentos, terão confiança. Se os 3 servos que foram lançados na fornalha tivessem sido livrados, eles não tinham testemunho. Você falou, testemunho a gente precisa passar. Né? Eu poderia dizer, nossa, Vanessa, que Deus cure você, né, dessa doença autoimune, mas você precisa passar. E Deus tem gerado um testemunho no seu coração. Deus tem gerado uma confiança. E você não tem olhado para a doença, você tem olhado para Deus. Uma vez eu escutava a Dunga dizer, ele veio aqui para pregar da Canção Nova, ele dizia, pare de olhar para o seu problema e dizer para Deus que ele é grande. Olhe para Deus e diga para o seu problema o tamanho de Deus. E a gente escuta isso em muitas pregações, mas no começo da minha caminhada, Dunga disse isso e isso marcou minha vida. E aí tantas vezes a gente continua dizendo, Senhor, que problema grande, Senhor, olha a tribulação. A gente fica como aqueles servos, né? Jesus, tu não te importa que estejamos perecendo, estamos afundando. E Jesus dormia. Né? Em meio ao caos, Jesus dormia, porque ele tinha a paz de Deus no seu coração. E dormir em meio ao caos é muito difícil. Mas tantas vezes você segurou Isaac, você segurou Antônio, né? Antônio, e em meio ao caos ele dormia. Às vezes o carro quebra no meio da estrada e você bota o bebê lá, e você conforta, e você vai para debaixo de uma árvore, e você tá um caos ali, Jorge preocupado, mas ele dorme, porque ele tem a confiança que está nos braços da mãe. E nós precisamos ter essa fé madura para confiar que estamos nos braços do Pai. E assim, você falando, eu até lembrei de uma cena, sabe, Rafael? Que nós passamos quando nós estávamos em São Paulo, né? Nós estávamos no carro e nosso carro quebrou em cima de um viaduto. Oh, Jesus. Logo em São Paulo, todo mundo buzinando. Né? Mas era no interior de São Paulo. Era no interior mais tranquilo. Era em Guaratinguetá. Mas mesmo assim, era em cima de um viaduto, embaixo de um rio, né? Tinha um rio assim, né? Em cima do rio, né? Embaixo do rio não pode, né? E
Jorge olhou pra mim e disse: "Eu vou ter que" deu problema, né, eu não sei o nome daquele coisa que mede a gasolina, né, esqueci o nome. E não estava registrando que Na boia da não estava registrando que tinha acabado a gasolina e simplesmente do nada acabou a gasolina. E o carro parou em cima do viaduto, eu com o Isaac. Isaac tinha 1 mês, eu acho, pequenininho. E Jorge disse: "Eu vou em busca da resolução". Você E ele saiu em busca da resolução e eu disse: "Eu vou sair do carro", porque mesmo com colocando, né, sinalizando, eu achava perigoso ficar ali em cima. Sim. Mas eu me vi assim, foi um momento de oração, sabe, que eu olhei assim para um lado e para o outro, e humanamente eu não tinha ninguém ali perto, né. E Jorge foi rápido, pegou uma moto e foi para tentar resolver brevemente. E eu fiquei ali aguardando ele voltar com o Isaac no colo, né, Isaac com menos de 1 mês, eu acho que ele tinha menos de 1 mês. E eu disse: "Meu Deus do céu, se para alguém aqui e tenta me assaltar, já pensou, Senhor?" Olha os pensamentos, né, que vem na cabeça da criatura. E surpreendentemente, pararam várias pessoas, mas me oferecendo ajuda. E como eu já previa que a solução estava chegando, eu agradecia, dizia: "Ó, não, obrigada, fique com Deus, Deus abençoe, tá tudo bem, meu esposo já tá voltando". Mas eu acho que pararam umas 5 pessoas para tentar nos ajudar. E aí me remeteu à graça da providência, sabe. Porque muitas vezes nós não sabemos de onde vem aquilo que nós precisamos, mas Deus envia. E nós somos tentados, né, no mundo, né, que é o caos, né, ao nosso redor, muitas vezes, no mundo lá fora, nós pensamos assim que a graça não vai acontecer, que o livramento não vai vir, que, não vai acontecer nada de bom diante de uma situação difícil, mas é justamente o contrário, né. Por vezes Deus nos coloca numa situação difícil, e nós somos ensinados através daquela situação o quanto nós pensamos pequeno. Né, eu pensei que podia aparecer uma pessoa ali para me assaltar naquele momento, para pegar meu filho, levar meu filho pequenininho, uma mulher ali em cima de um viaduto com um rio embaixo, não tinha pra onde fugir, mas Deus mandou pessoas que podiam me ajudar, né. Jorge chegou muito rápido, né, e isso também foi muito positivo, mas muitas vezes, nós estamos no meio de um caos tão grande que nós só conseguimos perceber aquilo que de ruim pode acontecer na nossa vida. E nós precisamos acreditar que Deus tem algo bom em tudo que acontece na nossa vida. Não é que ele tenha, a necessidade de nos fazer sofrer, não. Mas como você estava falando, né, quando nós temos uma fé madura, quando a maturidade do Espírito Santo chega ao nosso coração, ao nosso viver, ao correr do nosso dia a dia, nós olhamos para as situações e já não pensamos naquela situação como se ela não fosse para acontecer e começarmos a chorar, a nos desesperar, né. Nós temos um Deus que gera esperança no nosso coração diante dessas situações. E isso é muito importante. Essa fé madura nos conduz à decisão correta. Essa fé madura nos conduz a dar passos, né. Quando nós falamos nessa questão de botar o pé que Deus bota o chão, é outro tema que já era outro podcast, mas Ficar mais um tema é, aí, mas é temas em TBIs aí, né. Mas é porque realmente nos gera uma temática muito importante, né, de você, que tem tantas raízes, né, você acreditar na providência divina, mas é também na raiz que lhe exorta, que lhe diz: "Você é capaz de fazer isso". Nós clamamos muito ao Senhor, pedimos muitas coisas a Deus, temos muitos desejos do nosso coração, temos muitos milagres também que nós pedimos ao Senhor. Todos nós temos, né, anseios, realizações, promessas, mas eu costumo dizer que há uma parte do milagre que cabe a nós. Essa parte Deus não vai fazer por você. sim, Deus não vai fazer por você, simplesmente porque ele já lhe capacitou para que você possa fazer. Se você ainda não fez, se você ainda não se sente capacitado para isso, é porque a hora do milagre acontecer ainda não chegou. Mas se você já tem essa capacidade e continua pedindo a Deus que realize o milagre da sua vida, talvez a única coisa que falta é você dar esse passo de fé, fazer a sua parte do milagre, porque Deus é um Deus que capacita, é um Deus que faz nova todas as coisas, que pega aquela experiência que foi uma experiência traumática na sua vida, na sua história, e transforma em cura, que pega aquela exortação que você escutou de alguém que você amava e que lhe colocou no caminho certo, na responsabilidade correta naquele momento e transforma em milagre. Essa parte Deus não vai fazer por você, verdade. porque ele já lhe capacitou para fazer. Há uma parte do milagre que cabe a nós.
e às vezes tem alguém do seu lado que está precisando daquela parte para viver um processo de encontro com Deus. E a gente não consegue perceber isso. Verdade. E eu continuo olhando para a Sagrada Família, né? Tu vai falando, e eu disse, Maria teve que dizer o Fiat, Maria teve que servir Isabel, Maria teve que voltar, Maria teve que contar a verdade, né? Para São José, São José. que era muito difícil, mas ela contou a verdade, né? Não mentiu. E aí José precisou viver todo o processo. E você falava da providência, eu me lembrava, eu nunca tinha analisado isso, mas esse ano o Senhor me colocava, né? Que as ofertas feitas pelos 3 Reis Magos foram providência na vida da Sagrada Família para que eles se sustentassem inicialmente no Egito. Então eles precisaram fugir para o Egito. Mas José podia dizer, não, vou voltar para casa para pegar minhas ferramentas, porque eu vou ter... Não, ele foi para o recenseamento. Se ele ia para o recenseamento, ele não levou as ferramentas dele. Ele foi só para fazer o recenseamento. Ou seja, ele precisou se abandonar na vontade, na providência de Deus. Mas Deus, como é atemporal, ele já sabia que a Sagrada Família precisava de provisão para poder ir para o Egito. Eles iam para uma terra nova, para uma linguagem diferente, né? Não tinha os clientes de São José lá para que ele pudesse atender. Então ele ia fazer uma nova clientela, ia ter que comprar novas ferramentas para poder exercer o seu ofício. A palavra não diz isso, mas a gente sabe que nos pormenores precisou para que gerasse a provisão para sua família. Então assim, Deus providenciou, né? Deus deu 3 presentes raros, que era ouro, mirra e incenso, e que ele poderia vender para poder gerar provisão para sua família, né? E alguns exegetas até dizem, né, que foi a provisão para a Sagrada Família no início dessa caminhada, porque eles passaram lá em torno de 7 anos. Então também não dava para manter durante todos esses anos. Mas Deus providenciou o necessário, como você vinha dizendo, a nossa parte precisa ser feita. São José precisava dizer, não, vamos. Arrumou Maria, pegou o menino e partiu, né? E Deus sabe o que é o melhor, porque ele sabia que se eles continuassem ali, Jesus poderia sofrer o risco de morte. E não era o momento, né? Como você disse, né? Jesus iria morrer, né? Ele seria martirizado por nós, mas não era o momento dele. Você até fez uma analogia do bebê que precisa dormir, mas precisa do colo da mãe. Então, ali não era o momento. Não era o momento. Jesus dormia em paz, assim como Jesus dormia em paz na barca, porque não era o momento. Mas no dia dele ser entregue, né, ele foi pro Getsemane e ele não dormiu. Porque ali ele sabia que era o momento de passar pela cruz. E quando nós vamos passar pela cruz, nós precisamos ser vigilantes. E aí a gente precisava passar por esse momento. Jesus, seja vigilante, levante para orar. Levante e vá rezar. Deus diz, larga a mão da sua preguiça, larga a mão do seu conforto e vai rezar. E vai rezar. E Deus precisa nos exortar. E você dizia, Deus nos exorta, né? Eu dizia para o Senhor de madrugada, Senhor, obrigado por me exortar, porque a minha preguiça dizia para eu dormir. Mas o Senhor me exortou a me levantar e a orar. Então assim, quando Deus nos chama, e como você trouxe essa palavra, né, no início do podcast, Deus nos quer de pé a caminho. Né? Deus nos quer de pé a caminho. E a gente precisa estar em ordem de batalha. A gente não vai rolando no caminho. A gente vai andando, vai correndo. Mas Deus nos dá uma palavra de ordem. Né? E as palavras de ordem de Deus nos levam para o melhor de Deus. Por mais que a gente não entenda, por mais que esteja que fugir, por mais que tenha um mar à sua frente, por mais que tenha que passar um deserto, mas a provisão de Deus virá. No momento certo, a provisão de Deus virá. E aí Deus coloca amigos, como você disse, mas Deus coloca intercessores. É verdade. Né? Deus colocou Moisés na vida daquele povo para interceder. Deus coloca a sua família e coloca irmãos para interceder por você. E como foi importante, e é importante esses irmãos intercedendo, né? Rezando, nos dando sustento. Porque às vezes a gente precisa falar, a gente chora, a gente se desespera, mas a gente precisa do apoio, do colo. Só de um abraço. E alguém que diga vai passar. Vai passar. Alguém que diga vai passar, porque quando tá em meio à tempestade, a gente acha que a tempestade não vai ter fim. Né? A gente até passou por outras tempestades, mas a gente acha que aquela tempestade não vai ter fim. Mas o Espírito Santo move pessoas, às vezes nos mais improváveis, e diz, vai passar. Né? Às vezes até no olhar do nosso filho, eu digo até uma irmã nossa, vi que ela disse, como seus filhos falam o seu coração, como seus filhos são o canal de Deus. Eu digo, muitas vezes são. Muitas vezes eu tô triste, eu tava tão triste e a gente passou uma dificuldade e eu passei 3 dias chorando. Sabe aquele tempo assim que você, meu Deus, eu chorava. Eu ia pro trabalho, eu ia pro banheiro, chorava no trabalho. E eu dizia, meu Deus, como tá sendo difícil, como meu coração tá destruído.
E aí meu filho olhou para mim e disse: "Papai, você não tá bem. Você tá muito triste". E ele olhava para as expressões no meu rosto, eu não buscava não chorar na frente dele. Eu disse: "É, papai não está bem". E aí eu rezei e pedi a Deus para dar força, para mostrar para ele que eu estava triste. E aí Deus deu aquele ânimo, né, dar aquela ressuscitada. E ele olhou para mim no outro dia e disse: "Você tá melhor". Né, assim, Deus vai nos sustentando, mas Deus usa também para falar, tipo: "Você não tá bem, você precisa buscar a Deus. Você precisa se abandonar". Uma pessoa muito querida minha, eu faço terapia com ela e ela disse, ela é cristã, é católica, e é uma grande graça alguém que entende a nossa fé na hora de nos tratar, de nos cuidar, né. Sim, E ela sim. disse: "Você precisa aprender a se abandonar em Deus, porque você aprendeu a resolver tudo". E aí quando a gente aprende a resolver tudo, a gente se esquece de se abandonar em Deus. A gente se esquece de ser criança no colo de Deus. E como é importante a gente viver esse processo de nos ver feridos, caídos e dizer: "Senhor, eu agora sou aquele que precisa do samaritano para nos acolher, para nos levar para a hospedagem". E tantas vezes Jesus é esse samaritano, né, que passa, nos olha, que tantas pessoas vão nos olhar, às vezes pessoas próximas, né, como disse o sacerdote passou, o outro passou, 3 pessoas passaram, mas só o samaritano parou e nos acolheu. E às vezes vai ser aquele samaritano, né, aquela pessoa que vem através do amor de Cristo, nos pegar, nos cuidar e tratar das nossas feridas, pagar as nossas despesas do improvável, né. Como você disse, Deus traz a providência do improvável, de um samaritano que a gente nem esperava, mas a providência de Deus vem para nos ensinar. Eu digo que em tudo Deus nos ensina. E eu fui para São João dos meus filhos, eu saí do trabalho, fui direto para lá, cheguei atrasado, perdi aquelas coisas, né, que é aquela correria, aí perdi a apresentação da minha filha, porque eu fui atrás de chumbinho, aí ele me disse: "Ah, pega uns estalinhos para eles poderem jogar que lá não vai ter para vender". E eu rodei, estava tudo fechado já, e não estava mais vendendo nos lugares, só tinha em Natal, e se eu viesse para Natal não ia dar tempo, eu ia perder Chegar. todas as apresentações. E aí meus filhos estavam tristes, porque não tinham os estalinhos para estourar, viam os colegas estourando. E aí, dado certo momento, uma mãe de um coleguinha do meu filho deu 3 caixas de chumbinho para cada um. E eu olhei para aquela cena e eu disse: ela não deu o que sobrava, ela deu o que ela tinha. Ela dividiu do filho dela, então ela deu, quem tem muito filho, né, aí nós somos 4 e 3 já estourava chumbinho, ela deu 9 caixas de chumbinho. E aquilo falou muito ao meu coração, eu olhei aquilo e eu dizia ali: "Como Deus falou aqui". Como Deus falou ao meu coração, que tantas vezes a gente precisa também abrir mão e dividir, né, e às vezes a gente não é porque nem não temos condições naquele momento, mas é porque naquele momento foi improvável e Deus diz: "Eu quero que você também partilhe. Partilhe sua vida, partilhe seus bens, partilhe o amor", e Deus nos ensina às vezes através dos outros, sem nem a gente perceber. E para mim foi um grande ensinamento, eu disse para o meu filho João, disse: "Você viu como Deus foi generoso? Deus partilhou", e às vezes a gente tem e não quer dividir, às vezes, o menino tá com brinquedo, você guarda o brinquedo, menino, senão o outro menino vai pegar seu brinquedo, né, vai pegar isso, vai quebrar. Mas Deus nos ensina: partilha o que você tem, né, Deus pega alguém de fora da sua rotina e diz assim, nos ensina, e é um samaritano que nos acolhe. É aquele que vem do improvável. Deus manda samaritanos na nossa vida. Deus mandou o samaritano e eu nunca esperava. Às vezes a gente acha: "Será que Deus vai providenciar uma caixa de chumbinho?", mas Deus mandou 3 para 3 para cada um. cada um. Então Deus é um Deus abundante, Deus age no simples, né. Deus vê os nossos esforços e às vezes os nossos esforços dão em nada, mas Deus vem com a providência no momento final. E Deus vem muito com isso, eu sinto muito isso na sua vida, Vanessa. Deus vem com a providência, às vezes, Amém. onde a gente não olha, não vê mais possibilidade, a gente gasta todas as nossas forças, e Deus manda um samaritano. Eu não sei quantos samaritanos Deus já mandou, eu sei que Deus vai mandar muitos outros, Amém. mas Deus fala no meu coração isso, Deus vem como um samaritano, naquilo que é improvável, naquele onde a gente não espera, e Deus fala o seu coração. Amém, amém. Eu tomo posse, viu? Temos que dizer, né, que tomamos Temos posse que da graça de Deus na posses. nossa vida. Você falando aí, né, e eu lembrando aqui, você falou de São José, né, e ficou muito forte no meu coração a palavra sossego. Ele não teve uma vida sossegada assim, Não. né. E a gente sempre quer sossego, né, nordestino É. adora uma rede, uma varanda, um sossego. Com essa palavra que eu digo, eu vou falar essa palavra aqui, porque realmente ficou assim, muitas vezes nós estamos em busca de uma vida sossegada.
E nós somos dignos de ter momentos de tranquilidade, momentos de descanso, mas ao mesmo tempo me vinha a recordação de uma pregação que eu escutei uma vez na Canção Nova, quando morávamos em São Paulo, era pertinho, né? Às vezes por outra nós íamos lá. E eu escutei um padre, eu não me recordo agora qual era o nome do padre, mas ele disse assim que Deus, de umas pessoas, Deus pede mais, né? Deus pediu mais de São José, Deus pediu mais de Maria. E de algumas pessoas Deus pede mais, mas ao mesmo tempo que ele pede mais, ele capacita mais, ele gera mais esperança, ele gera mais força para acordar às 2 horas da manhã. Eu diria que então vou dizer comigo, Deus é um Deus pidão, viu? E assim, às vezes a gente só quer sossego, mas a gente não percebe que o sossego passa pela graça do serviço, né? De ser servo de Deus, né? Você iniciou o podcast falando, né, sobre as titulações, quase o Lattes, né? Apresentando ali, né? Oh, você fez isso, fez aquilo, né? Graças a Deus, Deus me deu a graça de viver essas promessas, né? Que são sonhos da minha vida, né? Trabalhar realmente na academia, né? Na universidade, poder deixar um pouco da minha essência, né? De cristão lá dentro. Mas realmente o maior título que eu tenho é de ser serva dele, sabe? Porque foi na graça de servir a ele que ele me deu tudo o que eu tenho e me tirou tudo que não era meu. E muitas vezes a gente quer ficar com coisas que não são nossas, com relacionamentos que não nos pertencem, com empregos que não nos frutificam, com uma forma de viver que não é para nós. E Deus, ele realmente tira, mas ele tira aquilo que não é para ser nosso. E às vezes, nesse movimento, a vida não fica tão sossegada, né? Mas não quer dizer que a nossa vida está errada. Ele sempre nos é providente, né? Você falando da providência aí, e me vinha que muitas vezes o nosso sossego ali, ele é adiado. Não por conta de Deus apenas, mas por conta das decisões que nós tomamos na vida, por conta de não acreditarmos nessa providência. Porque eu lembro que em 2011 nós fomos viajar para Madrid, fazer uma missão lá. Era a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, e nós estávamos levando um grupo grande de jovens daqui da nossa arquidiocese, e poucos dias antes nos faltava, eu acho que em torno de 6 mil reais para levarmos a gente. Pronto, não vai dar, porque se não for todo mundo, ninguém vai. E nós fomos dormir, quando acordamos, um irmão tinha providenciado, né? Tinha nos providenciado esse dinheiro que nos faltava. E nós vimos ali a grande graça da providência divina. Não era 5 reais que nos faltava, não era 10 reais, 100 reais, 1.000 reais, era um dinheiro significativo. Principalmente naquela época, 6 mil reais era muita coisa. E Deus nos foi providente no impossível. E a vida em Deus nos ensina que a graça da providência caminha com a impossibilidade, né? A condição para o milagre acontecer é a impossibilidade. Se tiver jeito de acontecer, não é um milagre, porque é uma rotina, né? Mas muitas vezes nós passamos a não ver esses milagres pequenos que acontecem na nossa vida, pequenos entre aspas, viu, pessoal? Porque nós esquecemos de olhar para o cotidiano. Nós esquecemos de glorificar a Deus porque nós acordamos às 2 horas da manhã para rezar, porque os nossos filhos estavam respirando nesse horário. Quando eu acordo essa hora, eu vou olhar se os meninos estão respirando. Também deu uma olhadinha. Josué, principalmente Josué, ainda dou uma balançadinha nele assim. Eu sempre dou uma olhada assim, quando Deus me acorda esse horário assim, às vezes é para ir no banheiro, alguma coisa, eu passo lá, dou uma olhada para ver se está tudo bem com os meninos, né? Porque a graça, ela acontece e a gente precisa estar vigilante, né? Eu penso que se Deus nos acorda em horários inapropriados, o vigia, né? O vigia, né? Nós não sabemos quando a tentação, a provação vai acontecer, então nós precisamos realmente estar vigilantes, né? Mas me vem essa palavra no coração, que muitas vezes nós não acreditamos nos milagres que acontecem no nosso cotidiano, porque pensamos que o milagre é só não, né? É apenas a pessoa que precisou, o paralítico que precisou ser curado, o cego que voltou a enxergar, a pessoa que não escutava e teve a sua escuta devolvida, né? E eu já vi isso, né? Eu tô há mais de 20 anos na Renovação Carismática, eu já vi, quando eu digo eu vi, é que eu vi mesmo. Em retiros de carnaval, pessoas que chegaram de cadeira de rodas, de muletas, sair sem ela, sair andando normalmente, sair escutando, que usava aparelho auditivo e tirar o aparelho auditivo porque já não precisa mais dele. Pessoas que não enxergavam e saem do retiro vendo,
não só fisicamente, mas E também às vezes a gente quer espiritualmente. muito ver, né? É, Jesus é sempre um Deus muito cauteloso, né? Ele É. cura, mas se a gente olhar em todas as curas, quando ele foi curar a filha de Jaime, né? Ele foi lá, sai todo mundo, e ali fez a cura da menina, né? As pessoas até questionavam, essa menina apenas dorme, ela já estava morta. E aí ele fez a cura, aquele cego, ele retirou o cego, cuspiu em seus olhos e fez o processo de cura nele. Então, assim, quando você falava, eu me lembrava de Padre Iago, né? Às vezes ele fala que Deus realiza muitas graças no ordinário da vida. Isso fala muito, e alguns outros padres também falam isso, né? Então, Deus realiza milagres no ordinário da vida, e às vezes a gente quer milagres no extraordinário da vida. E eu sempre, quando eu participava da renovação, né? Quando eu participei da renovação, eu muitas vezes fiz cursos para ministro de cura, eu fui ministro de cura por um tempo, e aí eu aprendi que o grande milagre é a cura interior. Às vezes a gente quer ver a cura externa, mas o grande milagre é a cura interior. Às vezes Deus pode até não tirar a sua enfermidade física, mas quando Deus cura o interior, você passa diferente pelas situações, né? Você consegue andar diferente. Paulo pedia a Deus para tirar a graça do espinho da carne, e Deus disse que a ti basta a minha graça. E ele entendeu que não era o espinho, era a graça de Deus. Muitas vezes Deus não vai tirar o nosso espinho na carne, mas o que nos basta é a graça de Deus. Não é fácil viver a vida inteira com um espinho, né? Como Santa Rita de Cássia, que viveu com um espinho, né? Com a ferida na testa, e Deus só fechou um tempo para que ela pudesse ir numa missão e voltasse e retornou. Mas só a graça de Deus bastava a ela. isso mesmo, assim, né? E quando nós entendemos essa dinâmica, recordava agora uma frase de São José Maria Escrivá, que nós precisamos estar naquilo que nós estamos fazendo. É aquilo que está no seu correr do dia a dia, né? É um santo que fala muito do nosso cotidiano, né? De ver a graça, Do ordinário, né? isso, de ver a graça de Deus acontecendo no balanço do filho que a gente dá na rede, no seu trabalho, porque muitas vezes quando nós temos uma confiança grande no Senhor, vão aparecer desafios no nosso trabalho também. Vão chegar situações, né? Eu lembro de situações que chegaram para mim e a pessoa disse assim: olha, eu trouxe porque só você consegue resolver isso aí. Não é porque eu sou melhor do que ninguém ou porque somos pessoas perfeitas, mas porque nós temos um diferencial, né? Que é a dependência e acreditar na providência de Deus. Nós não fazemos uma coisa pensando que ela não vai ser realizada. Nós fazemos uma coisa pensando que a graça de Deus vai acontecer naquela situação. Às vezes, para outra pessoa, talvez a graça de Deus acontecer seja aquilo dar certo, mas talvez a graça de Deus seja dar uma orientação diferente para aquela pessoa. Eu hoje trabalho na parte pedagógica de uma escola e eu atendo muitos pais, muitas famílias. E eu aprendi que muitas famílias hoje em dia elas não conseguem assim entender que a cura dos filhos delas está na fala dela. Então, Deus me ensinou a sempre que eu estou orientando os pais, estou falando com os pais, né? Que aí na parte de coordenação a gente atende, né? Os pais, os professores. E Deus me ensinou a usar a fala deles, né? A usar uma dinâmica de mostrar para eles que aquilo que eles também falam é importante na vida dos filhos deles. E é uma espada de dois gumes. Então, a maneira como eu educo o meu filho também vai da maneira como eu levo a ele a se comportar. E quando eu converso com os pais, eu sempre faço essa provocação de respondê-los iniciando: mãezinha, paizinho, olha essa frase que você me disse agora, como isso é rico, como isso é importante. Ou se nós trocássemos essa palavra e colocarmos essa outra palavra, isso ia fazer seu filho crescer tanto na vida. Isso ia fazer tão bem para a senhora. Então, assim, Deus ele coloca estratégias no coração daqueles que buscam a santidade. Estratégias no nosso trabalho, estratégias no nosso dia a dia, estratégia com a criação dos nossos filhos e estratégia com a orientação com os servos que Deus coloca, com as ovelhas que Deus coloca para que nós possamos, né? Porque nós somos servos de Deus e somos chamados também a pastorear, né? Sim. E também somos pastoreados, né? O Espírito Santo, ele é organizado. E Deus nos ensina também nesses detalhes que, às vezes, não é você que tem que dar a resposta correta. É o outro que está precisando da resposta, que ele já tem a resposta
mas ele precisa que ela seja dada por outra pessoa. Mas por que não levar essa palavra e dizer que você mesmo que deu, né? Você tem essa resposta, meu irmão. Olha só, você já está trazendo o que você precisa para sua cura, mas Deus lhe trouxe aqui para ser instrumento nesse momento. Mas ele diz que você é importante para ele, e que ele já colocou a graça na sua vida. Como é importante, né, levarmos o outro a sentir a importância de Deus por ele. Não sei se você está conseguindo entender, porque muitas vezes nós assumimos a responsabilidade diante da vida ordinária de ser a pessoa que dá conta de tudo, que resolve tudo, mas às vezes nós precisamos apenas ser dependentes do Espírito Santo Sim, para sim. que o outro se abandonar, justamente, para que o outro entenda que essa dependência ao Espírito cura, diferente da dependência que nós temos de pessoas, de situações, de bens materiais, que é uma dependência que nos cega, que adoece. E a dependência do Espírito Santo, ela nos cura. E muitas vezes, né, o mundo ele corre tanto que precisa de alguém para chegar para essa pessoa e dizer: ó, Rafael, deixe-se ser dependente ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo cuidar da sua vida, deixa o Espírito Santo cuidar da sua história, deixa o Espírito Santo cuidar da sua família, deixa o Espírito Santo cuidar do chumbinho do seu filho que não chegou, mas que Deus providenciou, não chegou através de você. Talvez naquele momento tenha surgido um relacionamento de amizade ou mesmo de intercessão com uma pessoa que a gente nem tinha intimidade. E era isso que Deus precisava. Era aquele momento que você precisava rezar uma Ave Maria por essa pessoa, agradecer a Deus, testemunhar hoje aqui no podcast que essa pessoa apareceu na sua vida. E assim como apareceu na sua vida, aparecem pessoas assim na minha vida, aparecem pessoas assim na vida de você que também está nos acompanhando. Mas, por vezes, nós estamos tão cegos que nós não conseguimos perceber e ser gratos. E aí eu queria colocar essa palavra agora, sabe? De ser grato, de gratidão. Otávio, que às vezes eu chamava ele de Lindo, né? Esposo de Linda. Você falando, eu lembrei, né? Que teve uma época que eu usava muito esse termo gratidão, né? Eu falava, respondia as pessoas, ai, gratidão por isso, né? E ele começou a usar esse termo comigo, não sei se Ele adora pegar e brincar, né, com alguma... ele é uma pessoa implicante no Espírito Santo. Isso. Ele adora pegar nossos jargões, né? Isso, né? E teve um tempo que eu usava muito e ele sempre lembrava, né? Ó, gratidão, né? Não sei o quê, né? Eu disse, ó, deixa eu mexer comigo. Mas realmente nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus dá e aquilo que Deus tira da nossa vida. Porque tudo é graça de Deus, né? E gratos pela enfermidade, não é que você vai ficar glorificando, muito obrigado, Senhor, porque eu adoeci, muito obrigado. Não, mas a graça de Deus passa na vida das pessoas de forma diferente, né? E a gente precisa ser grato porque Deus, ele dá a graça e ele dá as condições de você chegar até a graça. Deus dá as dificuldades e ele dá as condições de você ultrapassar também. A gente vê tantas pessoas com muito dinheiro e muito conhecimento, né, que se acham autossuficientes e algumas acabam virando ateias, né? Vão para o ateísmo porque se acham autossuficientes que não precisam de Deus. Então, vai achando que nada precisa e às vezes até situações que se revoltam porque as coisas não aconteceram como ela queria e que o dinheiro ou a inteligência e a sabedoria não puderam resolver. Mas nós precisamos passar por esse processo de confiar em Deus, né? De se entregar ao Senhor, de se colocar na vontade dele. Não é fácil, mas a gente precisa fazer esse passo. E eu me lembrava que um colega uma vez disse que um empresário muito rico, pneu do carro furou. E aí ele estava sem os seguranças dele e ele conhecia o empresário, parou o carro. E ele disse, nossa, cara, você tem uma arma aí porque o pneu do carro furou, eu tô com medo de estar aqui, alguém vinha assaltar, eu deixei minha filha e a mulher dentro do carro, que o carro é blindado. Então assim, você se torna refém das suas seguranças. E quando a gente confia em Deus plenamente, você é refém do amor de Deus. E quem é refém do amor de Deus é livre, porque a gente se abandona. Então eu dizia assim, no meu coração, quando eu escutava esse chave do Senhor, eu não quero ser refém das graças que tu me dá, do dinheiro, da sabedoria, das situações. Eu não quero ser refém assim, né? Eu quero viver livre.
para que eu possa viver livremente, não viver preso e achar que tudo se resolve com dinheiro e com seguranças materiais, né? Isso é se abandonar em Deus. E eu olhava para aquela situação e dizia, eu não quero isso para mim, eu não quero ser refém, eu quero ser entregue totalmente ao Senhor. A gente acha que pode resolver as coisas e acha que tudo pode ser resolvido, mas muitas vezes quando você está acolhendo um pai, uma mãe, uma criança, né, lá na escola que você trabalha, muitas vezes as palavras, as teorias, a didática não vai conseguir resolver. Muitas vezes você vai precisar orar. E como você disse, né, às vezes talvez aquele casal que deu chumbo para meus filhos só precisava de uma oração. Ou precisava ser canal de Deus, porque foram canal de Deus na nossa vida. Mas tantas vezes você vai orar por aquela família, né? Tantas vezes Deus precisa que Vanessa ore. Deus precisa que Vanessa seja uma serva de Deus naquele local para orar diante de tantas situações. Nós somos apenas servos de Deus, apenas instrumentos de Deus, mas quem realiza a cura é Ele. E tem tantas pessoas precisando de ser ouvidas, de serem abraçadas, de serem tocadas e de terem um intercessor, né? Tantas vezes Deus não coloca a Vanessa ali como profissional, mas como serva de Deus. E Deus se utiliza da gente onde a gente está. Em todo canto que Deus nos leva em missão. Minha esposa sempre diz isso. Se Deus te permite ainda que você esteja ali, você está em missão. Aí eu até dizia pra ela, mas eu já ajudei, eu rezei tal, fulano de tal, ajudei no casamento, sei que tem. Levei a pessoa pro grupo de oração, a pessoa tá servindo. Aí Deus bota uma nova pessoa, ela ainda tem missão. Quando você terminar sua missão nesse local, aí Deus vai lhe mudar. E é incrível, porque quando a gente conclui a missão daquilo que Deus nos chama, Deus tirou você lá de São Paulo, Deus te trouxe para cá. Quando Deus terminar sua missão lá na escola, Deus vai lhe mudar para outro lugar. Porque Deus tem uma nova missão para você. Amém. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é na vontade de Deus. Aqueles que se abandonam em Deus, Deus coloca um tempo para cada coisa. Como você disse lá no Eclesiastes. Eclesiastes 3. Deus tem um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tem um tempo para tudo. E nós teremos esse tempo e Deus vai fazer cada coisa no seu tempo. Deus vai realizar cada coisa no seu tempo. E esperar não é fácil. Eu sempre digo, eu sou muito ansioso. Esperar não é fácil, principalmente para um ansioso. Mas Deus nos ensina a esperar. Deus nos ensina a confiar. Deus vai nos dar o caminho mais longo. Deus podia ter feito o povo hebreu até arrodeado, mas Deus levou ele pelo meio do mar e pelo meio do deserto. Deus podia buscar outro caminho para eles irem. Deus poderia ter levado de outra forma. Mas Deus diz, vocês precisam passar pelo mar para confiar. Vocês precisam passar pelo deserto para aprender, a obedecer e a Que confiar. é justamente o processo de libertação, né? O processo de passar pelo Mar Vermelho era um processo de libertação na vida daquele povo, né? Assim como nós, né? Por vezes, para chegarmos na graça de Deus, nós precisamos passar por libertações que às vezes nós nem sabemos que precisamos passar. A gente quer a ponte, né? É, O povo diz tanto, e eu já disse também, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, nossa, minha vida tá feita, ó. Sei lá, 50 milhões, tô feito, resolve tudo, melhora o podcast aqui, contrata a Júlia aqui permanente, Ícaro também. Então assim, nossa, eu vou pagar, sei lá, 20 mil pra você, Giga, você vai ficar aqui exclusivo, né? Agora, Posso assinar a carteira amanhã, né? agora eu voltei, Josué dormiu, eu voltei só para dizer que a gente tem que acabar. O tempo já deu, existe um tempo para tudo. a mulher botando no tempo certo. Rafael. Voltei só para encerrar. Vixe, ai, senhor, ela foi a mulher do Cronos. Voltei só para encerrar o podcast, né? Para agradecer, primeiramente, a Vanessinha, né? Eu perdi boa parte do podcast, mas eu imagino que muitas coisas ainda poderiam ser faladas, né? Até pela sua história, enfim. Ela disse que já tem o podcast 2, viu? Pronto, perfeito. Então a gente já vai marcar o podcast 2. Muito obrigada, Vanessinha, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, por ter ofertado o seu tempo, renunciado, né? Como você mesmo falou, em renúncias, renunciado o tempo em família para estar conosco. E é claro, para alcançar mais pessoas. Então, muito, muito, muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigada a todos, né, que estiveram conosco nesse podcast. Vai ter bis, né? Porque a história de Vanessa é enorme e merece realmente bis. Então é isso, curta,
Aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Às vezes a gente nem imagina que esse podcast pode ser canal para alguém. Então eu sempre compartilho com o máximo de pessoas, porque às vezes a gente nem imagina, mas aquela pessoa estava precisando escutar o que foi dito nesse podcast. Então compartilhe, Verdade. divulgue o podcast e já fica aguardando o próximo.